Olá, pessoal. E aí, beleza? Bom, sejam muito bem-vindos a mais essa aula sobre trigonometria, beleza? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a trigonometria normal e a trigonometria hiperbólica, ok? Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a trigonometria normal, tá? Então, olha só. A gente tem aqui um triângulozinho, triângulo normal, tá? Esse triângulo é um triângulo retângulo, né? Como é que eu sei que um triângulo é retângulo? Quando o ângulo dele, um dos ângulos internos dele, é um ângulo de 90 graus. Os outros dois, eles não podem ser de 90 graus, tá? Então, ele vai ter o que a gente chama de cateto 1, cateto 2 e a hipotenusa, tá? No caso aqui, eu representei como esse triângulo básico aqui, 13, 12, 5. Esse triângulo muito conhecido, ele cai muito em exercícios aí de trigonometria. Então, o que acontece? Esse triângulo aqui, ele tem uma peculiaridade que a gente pode achar o seno, o cosseno e a tangente desse triângulo. Bom, o que é seno, cosseno e tangente? É umas propriedades que a gente tem no triângulo para poder achar alguns resultados, né? A gente diz que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é isso? Então, a gente tem aqui o ângulo x, tá? Ele tem um lado do triângulo que é oposto ao ângulo, né? Então, isso a gente chama de cateto oposto. E a hipotenusa é o lado maior do triângulo. Então, se a gente dividir 12 por 13, vai dar o seno desse ângulo aqui, tá? O cosseno, por outro lado, é o cateto adjacente, esse lado aqui de 5, né? Perdão, agora que eu vi, tá invertido aqui. Aqui é. Agora tá certo. A proporção tá certa. Então, vamos lá. Então, a gente tem esse ângulo de 12 aqui, que é o cateto adjacente, essa linha, essa reta de 12, medida 12, a gente divide ela pela hipotenusa, daria 12 por 13, agora sim, o outro daria 5 por 13, esse é o seno, né? O cosseno seria o 12 por 13, cateto adjacente, adjacente ao ângulo, ou seja, ao lado do ângulo, dividido pela hipotenusa, que é o lado maior. A gente tem a tangente também, né, que é o cateto oposto, 5, dividido pelo cateto adjacente, que é 12. Como é que eu sei que é isso? A tangente é a mesma coisa que eu dividir o seno pelo cosseno. Tá? Isso daria a tangente. O seno eu sei que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, olha ele aqui, está aqui em cima. E o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Está aqui embaixo. Se eu dividir esses dois aqui, vai dar cateto oposto multiplicado pela hipotenusa e a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. Seria a mesma coisa que eu dissesse que é isso aqui. Como tem hipotenusa dos dois em cima e embaixo, eu posso dividir a hipotenusa, vai sobrar só o cateto oposto e o cateto adjacente. Tá? É uma formulinha bem simples. Tá? Então, mas como que é isso? O que é esse cateto oposto, cateto adjacente? Na verdade, o que é essa questão de seno, cosseno e tangente? Tá? A gente tem o círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico padrãozinho, que é aquele círculo... Peraí, só um minuto, deixa eu achar aqui. Tá. Que é aquele círculo... Achei. Então, que é esse círculo aqui. Tá? Então, olha só. Tem aqui. Tá. Então, olha só. A gente tem aqui Vamos começar representando o seno, tá bom? Então, esse é o círculo trigonométrico, é um círculo de raio 1, tá? Partindo, o ponto central dele é o ponto 0, aqui no gráfico, tá?
essa representação. E se eu escolher um ponto aqui, um ponto qualquer do círculo, né, ele vai fazer um grau de angulação aqui, de inclinação, referente ao ponto zero, ao ponto inicial aqui do meu gráfico. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui um ângulo de 30 graus em referência ao eixo X. Tá? Vamos ver se eu consigo. Quase. Aqui, pronto. Então, ângulo de 30 graus. O que seria o seno? O seno se eu traçar uma reta do ponto zero até o ponto P aqui, né, traçar uma reta, e pegar essa reta e traçar do ponto P até cruzar o eixo Y, esse ponto onde cruza o eixo Y, ele vai ser o meu seno dessa função aqui, desse ângulo. Tá? Nesse ângulo, o seno de 30 graus aqui dá meio. Né? Se você botar aí na sua calculadora, vai dar 0,5. Tá? Então, basicamente, esse é o seno. É o ponto em que, no eixo Y, ele cruza, ele bate com o ponto P aqui no meu círculo trigonométrico. A gente tem o cosseno. O cosseno é a mesma coisa que o seno, só que ao invés de ser no eixo Y, vai ser no eixo X. Então, eu traço aqui uma reta do ponto zero até o ponto P, aqui, e do ponto P até o eixo X. Onde bater no eixo X vai ser o meu cosseno. Okay? No caso aqui, o cosseno de 30 graus dá 0,86, alguns quebrados aí. Tá? Se eu mudar aqui o meu ângulo, colocar, por exemplo, o ângulo de 45 graus, o meu cosseno dá 0,7065. Cosseno de 45. Seno de 45, 0,707. 0,707, né? Esse é o seno e o cosseno. A gente tem também a tangente. O que é a tangente? Tangente é uma reta que ela atinge apenas um ponto de um círculo. Né? Se eu traçar uma reta aqui, por exemplo, cruzando aqui o círculo, ele vai atingir o círculo em 2 pontos. Uma reta tangente é aquela que atinge o círculo em apenas um ponto. Isso é muito importante, tá? Então, o que é a tangente? Se eu traçar uma reta do meu ponto zero, atingindo o meu ponto P e seguindo essa reta, né? Vamos dizer que eu traço uma reta infinita aqui, atingindo apenas um ponto aqui no eixo, cruzando o eixo X e atingindo apenas um ponto do meu círculo. Aonde atingir o meu ponto P e também atingir a minha reta, uma reta tangente, essa vai ser o valor da minha tangente. A tangente de 45 graus, no caso, é 1. Você botar aí na sua calculadora, tangente de 45 vai dar 1. Porque justamente por causa dessa propriedade. Tem uma propriedade interessante na tangente, que não existe tangente de 90 graus, perdão. Por que não existe tangente de 90 graus? Olha só, pronto, consegui aqui. Aqui ele até dá um resultado, né? Porque aqui ele está fazendo um cálculo diferente. Mas olha só, vamos entender o conceito. Se eu traçar uma reta que apenas cruza um ponto do meu círculo, infinita para cima, né? Vamos dizer assim, que cruza o eixo X e atinge um ponto do meu círculo, infinita para cima, e traçar uma reta que parte do ponto zero, passa pelo meu ponto P aqui, que é o ângulo de 90 graus, né? E vai infinitamente para cima, essas duas retas, a reta tangente e a reta do ponto P, elas nunca vão se cruzar. Elas nunca vão se cruzar. Por isso, não existe tangente de ângulo de 90 graus. Se você botar aí na sua calculadora, ele não vai conseguir calcular. Bom, não existe tangente de 90 graus. Por quê? Porque também não existe triângulo retângulo que tem dois ângulos de 90 graus. Lembra que eu falei aqui, ó? Apenas um dos ângulos do triângulo é de 90 graus. Se eu tiver esse ângulo de 90 graus aqui, esse ângulo X aqui não pode ser de 90 graus, senão não vai formar o triângulo nunca.
né? Por isso não existe tangente de 90 graus, ok? Você pode até conseguir seno e cosseno de 90 graus, que o seno vai dar 1, né? Que é justamente por causa disso, o seno é aqui essa linha azul que parte do ponto 0 até cruzar o meu ponto P no eixo Y. Então, como o raio do círculo trigonométrico é 1, então o seno de 90 graus vai dar 1, porque essa reta aqui, o tamanho dessa reta é 1. Já o cosseno vai dar 0. Por quê? Partindo do ponto 0, indo no eixo X, até chegar aqui nesse ponto P, dá 0. Então, o cosseno de 90 graus dá 0. Ok? Basicamente, essa é o motivo, a explicação da existência do seno, cosseno e tangente. Tá? A gente tem aqui uma representação gráfica do seno e cosseno também. Se eu fizer uma função seno de x, olha só, forma essa função aqui característica no meu gráfico, essa função curvada aqui, né? Essa função curvada a gente chama de função seno. A gente tem também a função cosseno de x. Olha só, ela tem uma defasagem em relação à função seno de 90 graus. Ou seja, a função seno ela começa aqui no ponto 0, tá vendo? Ponto 0, e ela vai crescendo. Já a função do cosseno ela começa no ponto 1 e vai decrescendo, e aí elas seguem juntas, né? Elas são infinitas aqui. Essa é a função seno e cosseno do meu ângulo x. A gente tem também a representação gráfica da minha tangente. Olha só, que doideira. Essa é a minha representação gráfica da minha tangente de x. Olha só, o computador até não consegue calcular direito. Então vamos lá. É essa curvona aqui, ó, que ela vem lá de baixão, passa aqui no meu ponto 0, faz uma curvinha e vai lá em cima. Tá? Tem várias delas, né? Essa é a tangente de x, é a representação gráfica da tangente de x. Beleza? Bom, muito bem. A gente tem algumas outras funções aqui que a gente chama de cotangente, secante e cossecante. Mas o que é tudo isso? Parece muita coisa, né? Então, olha só, a gente tem aqui esse outro círculo trigonométrico, tá? Então, olha só, a gente tem aqui a reta das tangentes, essa reta vermelhona aqui. De novo, é que ela atinge o círculo em apenas um ponto, cruzando o eixo X. A gente tem uma reta que é oposta à tangente, que é a reta das cotangentes. Olha só, ela também atinge o círculo em apenas um ponto, só que ela cruza o eixo Y, né? Ela é paralela ao eixo X. Ela vai junto, ela acompanha o eixo X. Já a reta das tangentes, ela acompanha o eixo Y. Então, a cotangente é essa reta roxona aqui. Assim como a reta tangente, né? Se eu traçar essa reta aqui, essa reta preta aqui que está vendo, ó, por exemplo, aqui está o ângulo de 63 graus em relação ao eixo X, tá? 63? Não. Ah, tá aqui embaixo. O ângulo de, vamos dizer aqui, o ângulo de 60 graus, deixa eu ver se eu consigo alterar. Ângulo, acho que ele não vai deixar, né? Deixa eu ver se eu consigo chegar no 60, acho que esse aqui é bem mais difícil. Vamos dizer aqui, vai. Quase 60. Ângulo 60. Tá. Então vamos lá. A gente tem aqui o meu ângulo aproximadamente de 60 graus.
Tá? Deixa eu deixar aqui. Tá. Então vamos lá. Assim como a reta da tangente, né, é a reta, essa reta preta aqui que cruza o ponto zero e atinge a reta da tangente, a reta vermelha aqui, ó, atingiu aqui em cima. Tangente de 60, se a gente vier aqui, ó, 60. Trigonometria, tangente dá 1,73. Olha só. 1,74 aproximadamente, né? Porque está um pouquinho mais que 60. Então, atinge a reta das tangentes aqui, ó. Parte do ponto zero, passa pelo ponto P e atinge a reta das tangentes. A reta das cotangentes é a mesma coisa. Passa pelo ponto zero, atinge o meu ponto P e atinge aqui, ó, a reta das cotangentes, que é essa reta roxona aqui. Então, se eu pegar aqui... Opa, perdão. Se eu pegar aqui, aqui não tem, né? Ah, tem sim. Então, 60, cotangente de 60, 0,5773. Aqui ele arredondo para 58 porque o ângulo não está exato, né? Então, olha só. Isso é a reta da cotangente. A gente tem também o cálculo da cotangente, que é esse aqui, ó. Cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Tá? Então, ele é o inverso da tangente. Ao invés de eu dividir seno por cosseno, eu vou dividir cosseno por seno. Tá? Vai ser esse mesmo cálculo, só que em cima vai ter cateto adjacente sobre hipotenusa e embaixo vai ter cateto oposto sobre hipotenusa. Vai sobrar só o cateto adjacente sobre o cateto oposto, né? Nessa mesma lógica aqui de cima. Cotangente é o inverso da tangente. E a gente tem a secante. A gente diz que a secante é 1 sobre o cosseno de x. A gente diz também que é a hipotenusa sobre o cateto adjacente e a cossecante, que é o inverso da secante, é 1 sobre o seno de x ou a hipotenusa sobre o cateto oposto. Ele é o inverso, né? A secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno. É inverso mesmo. A representação gráfica, né, que a gente estava vendo aqui, ó, essa reta aqui, essa reta rosinha aqui, essa é a cossecante. É a reta, olha só, quando eu mexo o meu ponto aqui, né, altero o meu ângulo no círculo, ele acompanha. Né? Ele vai ser a reta que ele vai cruzar. Ela é uma reta tangente, né? Então ela tangencia o meu círculo, esse círculo amarelinho aqui. Ela vai passar apenas por um ponto, que é esse ponto P. Tá? Ela vai atravessar esse ponto e ela vai atravessar o eixo Y e o eixo X. Tá? Ela é uma reta que passa por esses três pontos, o ponto P, o eixo Y e o eixo X. Tá? Então, olha só, se eu pegar aqui, a secante, assim como a tangente, não existe tangente de ângulo de 90 graus, também não existe cossecante de ângulo de 90 graus, e a gente tem também a secante. A secante é uma reta similar na verdade, perdão. Se eu traçar essa reta aqui, essa reta rosinha, né? A cossecante vai ser onde essa reta atinge no eixo Y. E a secante vai ser onde ela atinge no eixo X. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o ângulo de 45 graus, se eu conseguir. Vamos lá. Ângulo de 45 graus, aí, consegui. Olha só, uma propriedade interessante, a tangente e a cotangente de 45 é a mesma, que é 1. Tá? A cossecante vai ser esse aqui, ó, 1,41. E a secante vai ser 1,41. Elas são as mesmas, tá? Do ângulo de 45. E essa propriedade a gente só acha no ângulo de 45 graus. Se a gente vier tudo aqui para cá, para o ângulo zero, a gente tem uma secante, né? Essa secante aqui,
mas a gente não tem a cossecante, tá? Porque essa reta rosinha, ela não consegue cruzar o eixo y, tá? Então não existe cossecante de 0 graus e não existe secante de 90 graus, tá? Por essa mesma propriedade, ela nunca vai atingir o eixo x. Uma reta que parte do ponto 0 cruza aqui o ponto P e cruza o eixo y, ela nunca vai atingir o eixo x aqui, tá? Então não existe cossecante de 0 graus e não existe secante de 90 graus, tá? A gente tem essas duas propriedades, ok? Então já falei de todos esses aqui: seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. Se eu traçar aqui a cossecante de x, olha só a representação gráfica dela, ela tem essa propriedade aqui de ser umas curvas, né? Várias curvas assim, ó. Elas nunca, olha só que propriedade interessante, eu falei para vocês, a cossecante, ela nunca atinge o eixo x, né? A gente pode ver aqui, ó, se a gente voltar, cossecante é essa parte aqui, ela nunca atinge o eixo x, ela só atinge o eixo y, como ela está atingindo aqui, por exemplo, ó, aqui, ó. E aqui também, ela atinge o eixo y, mas ela não atinge o eixo x, aqui, tá? A gente tem também a secante de x. Olha só, a secante de x ela é defasada em 90 graus da cossecante de x, tá bom? Elas têm o mesmo formato, tá? Beleza? A gente tem também a cotangente. Cotangente, lembra da tangente? Olha só, tangente, tangente de x. Olha só, ela é inversa, tá vendo? Tangente é o cinzinha, a cotangente é essa roxinha. Então, a cotangente ela realmente é inversa à tangente, beleza? E também a gente tem secante, cossecante, pronto, já mostrei para vocês seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, tá? Secante é o inverso do seno, quer dizer, é o inverso do cosseno, e a cossecante é o inverso do seno. Tá? Bom, agora a gente tem essa propriedade aqui. Olha só, eu achei esse gráfico muito interessante. A gente tem aqui esse verdinho cosseno, o laranjinha o seno e o azul a tangente. Então, olha só, aqui o ponto P se mexendo, olha só, ele atinge a tangente em vários pontos, né? O seno aqui e o cosseno se mexendo aqui dentro do círculo, né? Essas duas retas, a reta verde e a reta laranja. E a gente tem a representação gráfica dos dois aqui, né? As ondinhas, né? Achei muito legal isso aqui. Mas vamos lá. A gente tem também o hiperbolismo, né? Então, a trigonomia hiperbólica, ela é um pouquinho diferente, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, se a gente pegar aqui o seno hiperbólico de x, olha só. Olha essa reta. Vocês reconhecem esse desenho? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, tangente de x. Olha lá. Não é parecido esses dois? Veja bem, eu não disse que eles são iguais. Eu disse que eles são parecidos. Tá? A gente tem uma equivalência entre algumas funções trigonométricas. Tá? Eu já vou mostrar isso para vocês. Então, esse aqui é a representação gráfica do seno hiperbólico de x. A gente tem também a representação gráfica do cosseno hiperbólico de x. Olha só,
ela é essa parábola, né? Essa curva aqui. Chega um momento que o cosseno e o seno, eles se unem aqui no lado direito, tá? No lado positivo aqui, totalmente positivo do gráfico, elas se unem em um certo momento. Mas, olha só que interessante. O cosseno hiperbólico de x, ele tem uma propriedade diferente do seno hiperbólico de x. O cosseno hiperbólico, ele nunca vai cruzar para o lado negativo aqui do eixo x. Ele nunca vai bater, ele nunca vai nem tocar no eixo x, tá certo? O cosseno hiperbólico natural, ele nunca vai tocar no eixo x, diferente do seno hiperbólico de x. Ele toca aqui tanto no eixo x quanto no eixo y, no ponto zero, né? Ele vai para o lado negativo aqui do eixo x e ele vai para o lado positivo do eixo x também. Ele vai para o lado negativo do eixo y e o positivo do eixo y. O cosseno hiperbólico já é diferente, né? Ele só alterna de positivo e negativo em relação ao eixo y, nunca ao eixo x. Isso é uma propriedade muito importante, tá? Lembrem-se disso. Então vamos voltar aqui. A gente tem algumas propriedades interessantes. Então a gente fala aqui que o seno hiperbólico ele é parecido com a tangente. Então a gente pode dizer que o seno hiperbólico é cateto oposto sobre o cateto adjacente. É a mesma coisa. Seno hiperbólico. A gente pode dizer também que é essa propriedade aqui, e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Esse é o seno hiperbólico. O cosseno hiperbólico é o inverso. Ao invés de subtrair, ele vai somar. Então, e elevado a x mais e elevado a menos x é igual a 2. A gente tem também a tangente hiperbólica. A tangente hiperbólica, assim como a tangente normal, é o seno hiperbólico de x dividido pelo cosseno hiperbólico de x. Tá? A gente tem essas propriedades aqui. Ok? Bom, uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês também é sobre a função e, a função exponencial. Tá? Esse número de Euler aqui, né, que é 2,71 alguma coisa aí, 7182, 81, 82, 84, 5904, tô colando, tá? Só para deixar claro. Mas o E, esse número de Euler, ele é o quê? Como que eu acho esse número de Euler? Se eu traçar aqui uma reta, olha só, do ponto zero aqui, deixa ele só calcular, são muitas coisas. Se eu traçar uma reta do ponto zero até 2,71, peraí, até mais ou menos aqui, né? Ele vai ser esse ponto. Opa, peraí que eu estou fazendo isso. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui também. Vai mais ou menos aqui. O E é do ponto 1 aqui, cruzando essa função, até aqui 2,71. Então, toda essa área aqui dentro, a gente chama de número de Euler, ou área de Euler, tá? Aqui, a gente tem uma representação aqui desse ponto azul aqui, é o número de Euler, tá? Então, vamos voltar aqui. Esse número de Euler, ele é importante por quê? Olha só o gráfico. Olha só o gráfico. Tá vendo aqui, ó? Olha essa parte aqui. Não está muito igual, muito parecido com o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico? Está muito parecido, né? Isso é porque eles são relacionados, tá? Justamente naquela conta aqui, olha só. E, Euler, elevado a x, x é o ângulo, né? Então, eles estão totalmente relacionados. Uma outra propriedade é a gente dizer
que o... Só um minuto. Espera aí. Olha lá. Então, uma outra propriedade é eu dizer que o seno hiperbólico de x mais o cosseno hiperbólico de x é igual ao número de Euler elevado a x. Tá? Isso é uma propriedade. Tá certo? Não se esqueçam disso. Muito importante. Existem outras propriedades matemáticas. Por exemplo, o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado sempre vai dar 1. Não importa qual seja o ângulo, tá? O ângulo, claro, tem que ser o mesmo para o seno e para o cosseno. A mesma coisa, o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Esses dois ao quadrado, só que ao invés de mais, seria menos, né? O seno ao quadrado hiperbólico menos o cosseno ao quadrado hiperbólico sempre vai dar 1. Tá bom? Uma propriedade interessante aí. Bom, então vamos lá. Vamos para um exercício, tá? Para explicar esse exercício, eu vou usar esse círculo aqui, ó, de equivalência. Deixa eu mostrar para vocês. É esse aqui, tá? Esse círculo de equivalência aqui é muito interessante porque ele diz, por exemplo, olha só, o seno de x, peraí, aqui embaixo, olha só, ele é equivalente à tangente hiperbólica de x, como eu falei lá em cima. O cosseno de x, ele é equivalente à secante hiperbólica de x. Tá? Aqui, ó. A tangente de x, ela é equivalente ao seno hiperbólico de x. Então, olha só, eles são equivalentes, tá? Equivalentes não é igual, mas é parecido. Bom? Então, a gente tem essa equivalência aqui. Então, vamos ver. Resolva a equação. A gente tem essa equação aqui. 2 cossenos de 2x mais 10 senos de 2x é igual a 5. Então, eu sei que o cosseno de 2x vai ser esse cara aqui, ó. Só que ao invés de ser x, vai ser 2x aqui em cima. Bom? Então, olha só. E o seno de 2x é a mesma coisa. Ao invés de ser só x, vai ser 2x aqui em cima. Então, eu falei que esse mais esse dá 5, né? Então, olha só. 2 vezes esse... Aí, quem que é o 2? É o cosseno, tá. 2 vezes esse cara aqui dá a mesma coisa que 2e elevado a 2x mais 2e elevado a menos 2x sobre 2. E aqui, o 10 seno hiperbólico de 2x é a mesma coisa que eu multiplicar 10 por e elevado a 2x menos 10 elevado a menos 2x sobre 2. Tudo isso igual a 5. Se eu dividir 2 elevado a 2x por 2 dá 1, né? E esse aqui também. E 10 dividido por 2 dá 5, né? Então eu posso substituir e fazer isso aqui. E elevado a 2x mais e elevado a menos 2x mais 5e elevado a 2x menos 5e elevado a menos 2x é igual a 5. Então aqui a gente tem uns carinhas iguais, né? E elevado a 2x, e elevado a 2x. Então eu posso somar. 1 mais 5 dá 6, né? E esse aqui, ó, 1 menos 5 dá menos 4, né? Então já eliminei bastante coisa aqui, é igual a 5. Passando esse 5 por outro lado, ele fica negativo, ele está positivo, fica negativo, né? Eu tenho isso aqui, e elevado a 6e elevado a 2x menos 4e elevado a menos 2x menos 5 é igual a 0. Vou multiplicar, como tem bases diferentes, eu vou multiplicar todo mundo por e elevado a 2x, tá? Para facilitar a minha vida. Multiplicando todo mundo. Então, 6e elevado a 2x vezes e elevado a 2x
bases iguais, somos expoentes. 2x mais 2x, 4x. Então fica 6e elevado a 4x. Tá? Menos 4e elevado a menos 2x vezes e elevado a 2x. Então, bases iguais, somos expoentes. Menos 2x mais 2x, menos com menos, quer dizer, menos com mais, eles são iguais, dá zero, né? Então, 4e elevado a zero. A gente sabe que qualquer número elevado a zero dá 1, né? Então, elevado a 2x, que dá zero. Eu vou chamar, para facilitar a minha vida, o e elevado a 2x igual a u. Tá? Então, vou substituir aqui. E elevado a 4x, vou substituir o e elevado a 2x por u. Então, como aqui é 4, né? Eu vou dizer que u ao quadrado, né? Esse aqui ao quadrado, dá esse aqui, tá? Esse aqui, chamei isso aqui de u, então fica menos 5u. E esse aqui, o e elevado a zero, já falei dá 1, então não preciso nem substituir por u. Igual a zero. O que isso aqui parece para você? Esse aqui. Parece uma equação quadrática, uma equação de segundo grau, não é? Então, vou resolver com uma equação de segundo grau. Olha só. Eu gosto de fazer direto, tá? Menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. Tá? Eu faço assim. Então, vamos substituir. Aqui é o termo a, o termo b e o termo c. Vamos substituir. Menos b. Então, aqui dá 5 positivo, né? Porque menos 5 menos b dá positivo. Deixa eu apagar aqui, que eu fiz besteira. Espera aí. Olha, copiei o mesmo erro em todos os... Pronto. Então, vamos lá. b ao quadrado. Esse termo aqui ao quadrado. Menos 5 vezes menos 5 dá 25, né? Então, tá aqui. Aqui que eu coloquei errado. Né? Então, menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes a. A é o primeiro termo, 6. Vezes c, o último termo, menos 4. Tá aqui. Então, 5 ao quadrado dá 25. 4 vezes 6 vezes menos 4, quer dizer, menos 4 vezes 6 vezes menos 4 dá mais 96. 25, e 2 vezes a, né, aqui embaixo, dá 6. 2 vezes 6 dá 12. Então, 25 mais 11 dá 121. Raiz de 121 dá 11. Então, ficou 5 mais ou menos 11 sobre 12. A primeira resolução, 5 mais 11 sobre 12 dá 6, né? Perdão. 16, que dá 3 sobre 4. Né? Perdão, contrário. 4 sobre 3, olha. 4 sobre 3, perdão. Então, um dos resultados é 4 sobre 3. Aqui, fiz ao contrário, ó. Que bacana. 5 menos 11 dá 5. Menos 11 dá menos 6. Então, aqui dá 6 sobre 12, né? Menos 6 sobre 12 é a mesma coisa que menos meio. Né? Então, os dois resultados dá 4 terços e menos meio. Vamos olhar lá no gráfico de novo? Olha só que interessante. Olha só. Aqui, o cosseno hiperbólico, ele nunca chega no negativo aqui, no lado negativo do x. E também o Euler, né, o número de Euler, ele nunca vai chegar no lado negativo. Só o seno hiperbólico ele chega no negativo. Por conta disso, a gente sabe, né, que esse resultado aqui a gente não quer. A gente não quer esse resultado, não queremos.
O que sobra então? Sobra esse 4 sobre 3 aqui. Então, esse resultado aqui, 4 sobre 3, ele é o resultado do x. O que é esse x? O que eu estou tentando descobrir aqui? Não é o u? Olha só. Não é o resultado desse u. Na verdade, não é x, né? É u. U. Oh, meu santo. U. Então, tá bom. Então, eu descobri que u é igual a 4 sobre 3. Mas eu falei que u era igual a e elevado a 2x. Certo? Então, espera aí, só um minuto. Deixa eu copiar aqui. Pronto. Então, eu descobri que e elevado a 2x é igual a 4 sobre 3. De novo, a gente ignora o resultado negativo aqui do Bhaskara, tá? Não pode. E elevado a 2x é igual a 4 sobre 3. Eu quero saber não o e elevado a 2x, eu quero saber o resultado do x. O valor do x. Para isso, então, eu vou inverter a situação. Eu vou pegar o logaritmo de e. Por que o logaritmo? Porque o logaritmo é quanto que eu vou elevar o e, né? E elevado a quanto dá, por exemplo, 4 sobre 3. Isso é logaritmo, né? Eu inverto. Eu faço a pergunta invertida. Então, se eu vier aqui na calculadora, né? Espera aí, só um minuto. Deixa eu escrever aqui essa questão. ln de e elevado a 2x é igual, vai ser ln de 4 sobre 3, né? Ln de 4 sobre 3. Porque eu quero saber qual que é o valor de x, né? Eu descobri que e elevado a 2x é 4 sobre 3. Então, se eu fizer aqui ln de 4 sobre 3, eu vou descobrir o valor de 2x. Tá? Mas eu quero saber a metade desse valor, né? Porque 2x é o valor que eu quero vezes 2. Então, eu vou descobrir a metade de ln de 4 terços, né? Então, ln de 4 terços, tudo isso dividido por 2. Oh, meu santo. Que eu quero saber a metade desse valor. Vamos ver se ele faz. Não. Vou ter que colocar aqui manualmente. Vamos lá. Pronto. Então, de novo, eu quero saber a metade dessa bodega. Oh, meu santo. Não consigo. Metade de ln de 4,14. Ok? Então, o ângulo de x é isso. É esse valor aqui. Bom? Esse exercício que a gente fez. Então, a gente tem. Determine x. X é o ângulo, né? Aqui, ó. Ângulo x. Determine x. Sabendo que o seno hiperbólico de x é igual a 3 sobre 4. A gente tem aqui o triangulinho, né? Esse triângulo aqui. O cateto oposto ao ângulo vale 3 e o cateto adjacente vale 4. Então, é aquilo que eu falei, né?
A tangente, o que que é? É o cateto oposto dividido pelo adjacente. É a mesma coisa que o seno hiperbólico, é o cateto oposto sobre o adjacente. Então a gente sabe que o resultado do seno hiperbólico do ângulo dá isso aqui. Esse 3/4 aqui é o resultado, né? Se a gente pegar aqui a calculadora e dividir 3 por 4, dá 0,75, ok? Tá. A gente tem aqui a nossa calculadorazinha de trigonometria, né? Tem no Windows aí, para quem quiser. Tá aqui para você usar. Então, a gente tem que determinar qual é o ângulo da nossa triângulo aqui, né? Esse ângulo x. Então ele fala aqui, para achar x, encontramos primeiro o cosseno hiperbólico de x, que pelo diagrama anterior, aquele diagrama, aquela roda, né, que eu mostrei, o cosseno hiperbólico de x, ele é equivalente, ele é parecido com a secante de x, né? Ele se relaciona com a secante de x. A gente tem aqui o triângulo retângulo, né? A gente sabe que a secante é a hipotenusa, tá aqui, eu esqueci de colocar, secante é a hipotenusa dividida pelo cateto adjacente. Vamos ver. Cateto adjacente, tá aqui, ó. Hipotenusa sobre o cateto adjacente. A mesma coisa, a cossecante, né? A hipotenusa dividida pelo cateto oposto. Tá? Tem essa fórmula aí. Bom, então a gente sabe que o cosseno hiperbólico ele é equivalente à secante de x, a secante normal, né? Então a secante é esse 5 dividido por esse 4. Então dá 5 sobre 4. Assim, o cosseno hiperbólico de x, né, dá 5 sobre 4. Ok? Então ele fala aqui que e elevado a x, o número de Euler elevado ao ângulo, e elevado a x, é igual ao cosseno hiperbólico, esse cara aqui, 5 sobre 4, mais o seno hiperbólico de x. Seno hiperbólico é 3 sobre 4. Então vamos somar, né? Aqui está invertido, mas é a mesma coisa, né? Seria 5 sobre 4, a gente já descobriu que pela secante de x, né? 5 sobre 4 é igual ao cosseno hiperbólico. Então, 5 sobre 4 mais 3 sobre 4, né? 3 mais 5 dá 8, 8 sobre 4 dá 2. É assim que faz soma de equações não, soma dessas divisões aqui com bases iguais, tá? Então a gente sabe que e elevado a x da esquerda aqui é igual a 2. A gente sabe isso. Como é que eu descubro então o ângulo? Se e elevado ao ângulo dá 2, então como é que eu descubro o ângulo? Eu vou pegar e vou isolar o ângulo, né? O ângulo é x, e vou fazer a ln de 2. Tá? Por que ln de 2? Porque ln, na realidade, né, é o logaritmo natural. Logaritmo natural a gente chama que é o logaritmo em base e, base de Euler. Né? Então, o que é logaritmo? É que número que eu vou colocar ali exponencial ao e, tá? E elevado a que número dá 2. Então, e elevado a x dá 2. Então, eu quero descobrir que número que e elevado a tanto dá 2.
E para isso eu faço o logaritmo, que é o inverso. Tá? Eu vou descobrir que número é esse. Deixa eu ver aqui. Trigonometria, função, não. Aqui, ln. ln, opa, tem que digitar o número primeiro. ln de 2 dá esse número aqui. Então, e elevado a 0,693147, esses números todos aqui, dá 2. Tá? A calculadora ajuda nisso aí. Então, eu descobri aqui, pronto. Eu descobri que o ângulo x ele equivale a 0,6931. Então, aqui a gente tem, determine x sabendo que o cosseno hiperbólico de x é igual a 13,5. Então, dá aquele diagrama lá. Esse diagrama aqui, né? A gente pode identificar, ó, que o cosseno, né? O cosseno hiperbólico aqui, ó. Cosseno hiperbólico é igual de novo a secante de x. Tá? Então, lá fala que o cosseno hiperbólico de x é igual a 13,5. Então, a secante de x vai ser 13 sobre 5. 13,5 não, 13 sobre 5, né? Então, a gente consegue construir aqui um triângulo retângulo. Olha só. Vou colocar aqui. Opa, esse não. Esse aqui. Então, a gente pode... posso mudar esse aqui. Então, a gente pode dizer, né, que esse triângulo retângulo aqui, a gente sabe, né, que a secante é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Então, se é 13 sobre 5, a gente sabe que a hipotenusa vai ser 13. E o cateto adjacente, né, vai ser 5. Então, para quem conhece quem faz muitos exercícios de trigonometria, sabe, né, que esse é o famoso triângulo 13, 12, 5. É esse triângulo 13, 12, 5. 13 de hipotenusa, 12 de cateto e 5 de outro cateto. Tá? Por quê? Porque aqui, ó, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, né, dá 169. A raiz quadrada de 169 dá 13. Né? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado dá hipotenusa ao quadrado. Então dá 13. Isso confirma aqui o triângulo 13, 12, 5. Então vamos lá. A gente sabe que o triângulo é 13, 12, 5. A gente sabe que a hipotenusa é 13 e os outros dois catetos é 12 e 5. Então, para achar x, olha só, determinamos inicialmente o seno hiperbólico de x. Seno hiperbólico é aquela questão que ele é igual a tangente de x. Seno hiperbólico de x é igual a tangente de x. Então, se a secante é a hipotenusa sobre o cateto adjacente, então a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? 12 sobre 5. Tá aqui, 12 sobre 5. Logo, e elevado a x é igual ao cosseno hiperbólico de x mais o seno hiperbólico de x. A gente já sabe, a gente já viu essa propriedade, né? E elevado a x é igual à soma desses dois aqui. Então, esses dois, o cosseno hiperbólico a gente ele já deu aqui, né, que é 13 sobre 5. O seno hiperbólico a gente descobriu fazendo a tangente no nosso triângulo retângulo aqui atrás. Tá? Então, é 13 sobre 5 mais 12 sobre 5. 13 mais 12 dá 25. 25 sobre 5
dá 5. Então, a gente sabe que e elevado a x é igual a 5, tá? E aí a gente faz aquela mesma propriedade. Se e elevado a x é igual a 5, então e elevado a algum número dá 5. Para eu descobrir que número que é esse, que e elevado a ele dá 5, eu vou fazer o inverso. Eu vou fazer o logaritmo de e, na base e, de 5. O logaritmo na base e de 5, né, o ln, o logaritmo natural, a gente tem aqui o logaritmo de 5, dá 1,6094. Então, o ângulo de x equivale a ln de x, que dá 1,6094. Ok?